Vamos mapear agora ao longo do dia. Se você está ouvindo de manhã, no dia de ontem, mas se você está ouvindo de dia ou de noite agora, pensa ao longo do dia quantas vezes você reclamou de algo, quantas vezes você ficou insatisfeito, insatisfeita e imediatamente murmurou, que seja murmurar na forma de se expressar, de uma respiração funda tipo, sabe assim, já é uma murmuração, na verdade. Você pode ver uma pessoa murmuradora até nas suas expressões sem elas precisarem falar nada. Eu quero te ajudar a mapear uma mentalidade de deserto que muitas vezes não é percebida por nós. Porque aqui nesse capítulo nós estamos continuando com o estudo Sublinhados e Comentados, o campo de batalha da mente de Joyce Meyer. E olha só que interessante, aqui fala do vício de reclamação. O vício de reclamação, quantas vezes você já ouviu sobre isso? Mas quanto você ainda continua murmurando? Eu quero te ajudar a mapear isso. Presta atenção, por exemplo, durante o seu dia, quando você pegou uma fila ou de carros ou em algum lugar que você foi e você viu que demorou, ou alguém que te fechou no trânsito, ou talvez alguém que respondeu de uma maneira que você não gostou. Ou talvez um projeto, alguma situação que você queria que saísse do seu jeito e não saiu. Ou alguém que você tinha uma expectativa que agisse com você de certa forma e essa pessoa agiu completamente diferente. Não correspondeu à sua expectativa. Aí o que acontece? Imediatamente o nosso vício, eu vou falar nosso porque é até cultural isso, aliás, é uma herança do ser humano, a reclamação. É da nossa natureza caída. Começa a observar desde os tempos lá de Moisés, quando foi retirar o pessoal dos israelitas, o povo escolhido de Deus, lá da escravidão, para levar para a terra prometida. Lembra? Era para ser 9 dias e foram 40 anos? O principal motivo foi esse. Eles murmuravam e reclamavam muito. Muito. A questão é que eu quero te ajudar a perceber, para limpar isso do seu dia a dia, para que te ajudar a observar, porque muitas vezes você fala, você não percebe, você faz às vezes no piloto automático, especialmente se você viu seus pais reclamarem constantemente. Tudo que a gente viu, ouviu e sentiu por repetidas vezes formata as nossas crenças. E aí essas crenças começam a ser percorridas no piloto automático. Nós acabamos reagindo conforme a tendência é reagir conforme nossos pais reagiam. Então, às vezes, diante de alguma situação, diante de algum problema, diante das contas, por exemplo, é um ótimo exemplo, porque a tendência é que a gente olhe para... Sabe uma coisa que eu aprendi esses dias? Por exemplo, é a questão de impostos. E a gente sabe que nós vamos pagar impostos. Se nós já sabemos que vamos pagar impostos, adianta reclamar? Vai resolver alguma coisa reclamar? Uma coisa é se posicionar e cuidar e direcionar uma ação que vai ajudar a diminuir os impostos. Outra coisa é toda vez que vir você falar, nossa, o leão, mais uma vez, porque esse governo, porque aquilo, e o vício de reclamar retorna. Sabe, esse vício é tão importante ser combatido porque ele determina a nossa vida abundante ou nossa vida de escassez. Não existe pessoas murmuradoras que vivem a promessa de Deus, segundo a Bíblia está aí. A própria Bíblia diz isso, aonde conta essa história lá desse povo que saiu do deserto, povo escolhido, somos nós hoje, né? Que saiu do deserto, saiu de um terror, significa muito nós, que fomos resgatados dos nossos próprios maus desejos, dos nossos maus desígnios, fomos resgatados do lamaçal de pecados, nós éramos presos, viciados em coisas que agora nós somos livres em Jesus. Jesus nos fez livres. E o interessante é que nessa liberdade nós acabamos usando para fazer muitas vezes o que não convém.
Em 1 Coríntios 10, do 9 ao 11, diz assim: não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Gente, ele está contando aqui, Paulo está trazendo a consciência, nos versos um pouco antes ele fala para não fazer como o povo do deserto, que quando foi resgatado por Moisés agiu dessa maneira. Ele diz, não murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador ou pelo anjo da morte, como diz outras traduções. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Isso aqui é 1 Coríntios 10, do 9 ao 11. Ou seja, Paulo está dizendo que isso serviu como exemplo para nós não seguirmos esse mesmo caminho de murmuração. Fazei tudo, Filipenses 2, 14 ao 15 diz, fazei tudo sem murmurações nem contendas. Gente, aqui está falando tudo. Ou seja, das pequenas coisas que fala, é natural reclamar, e quem não reclama disso? É vício. E você sabe que na neurociência a gente chama isso MDE, moléculas de emoções, que são vícios emocionais. É um caminho neural que está acostumado a ser percorrido na tua mente, que é o caminho da reclamação. Então, em tudo, a nossa natureza é de nos queixar, de reclamar. A questão é que esse povo esse povo que murmurava, morreu tudo no deserto, não chegou a entrar, ao menos os mais velhos, né? A Bíblia fala que os mais velhos, que só os de 20 anos para baixo que entraram na Terra Prometida. Eles não estavam tão contaminados quanto os outros, que estavam já buscando outros deuses, já estavam imersos em idolatria e estavam reclamando. Reclamando do quê? Do que Deus ainda não tinha feito, do tempo que ainda não tinha chegado. Às vezes, você murmura do tempo da espera. Veja bem, esperar em Deus significa principalmente ter habilidade, uma atitude boa enquanto se espera. Isso é paciência. Na verdade, a paciência não é você fazer uma coisa não é você simplesmente ficar esperando. A paciência é a atitude, tem a ver com a habilidade de manter uma boa atitude enquanto se espera. Então, se você tiver uma boa atitude durante a sua espera, espera no seu dia, se você percorrer todo o teu dia de hoje, já olhando tudo como, não vou reclamar, não vou murmurar, sabe, ainda bem, as coisas, eu tenho que pagar a conta, ainda bem que eu estou pagando coisas que eu estou usufruindo. Obrigada, Senhor, porque eu posso usufruir. Eu estou pagando o aluguel da casa. Senhor, obrigada porque eu posso pagar esse aluguel. Obrigada porque eu tenho uma casa para poder pagar o aluguel. Obrigada, Senhor, porque eu tenho um carro. Se eu estou pagando uma parcela de carro, é porque eu tenho. É olhar para as circunstâncias e para as situações e dar graças. Porque é assim também que a Bíblia fala, diz assim aqui, ó. Em Filipenses 4:6 diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. A importância do seu caderno de conquista aí ter a gratidão, começar o dia já agradecendo a Deus, sendo grato, porque é para pedir sim, diante de Deus. Tem que ter as vossas petições, a sua oração, a sua súplica, mas com ações de graças. Ou seja, não é murmurando. Você sabe que tem muita gente que confunde petição com reclamação. Acha que chegar diante de Deus e deixar suas inquietações é reclamar para Deus. Reclamar no sentido de murmurar, Deus, a minha vida tá assim, Deus, olha pra mim, coitado, sabe, tendo dó de si mesmo. Não é esse tipo de ação que Deus pede para ter. As suas petições é pedir ajuda para você aprender a passar por isso com a sabedoria, seguindo o que a palavra de Deus diz. A palavra não diz para você passar o que está passando reclamando. Ela não diz, não adianta você chegar diante de Deus e murmurar e falar, Deus, a minha vida está difícil. Não, Deus, eu preciso da tua sabedoria, da tua força, da tua alegria, porque a tua alegria é minha força. E aí você usa o que a palavra de Deus diz para se fortalecer para esse momento e não para reclamar.
Que as tuas petições sejam feitas dentro do que a palavra nos ensina. Olha as orações de todos os servos de Deus. Sim, você pode falar o quanto que dói. Fala, Deus está doendo. Deus está difícil. Para mim é difícil, mas me ajuda a não reclamar. Me ajuda a olhar tudo o que está acontecendo na minha vida com ações de graça. E eu estou falando das coisas pequenas no dia a dia porque é vício emocional, mas também são principalmente para as coisas grandes. As coisas pequenas, elas amontoam o nosso dia já com coisas ruins, já vão deixando o nosso dia. Parece que quando você murmura, você atrai um céu negativo sobre você. A tua mente, lembra, quando você foca para o negativo, ela tende a ficar negativa. E como o que você pensa, as coisas vão ficar negativas. Sabe José? A história de José? Pois é, José foi um cara que tinha tudo para reclamar e não se vê reclamação, queixa nenhuma de José. José, ele foi traído pelos irmãos, foi vendido como escravo, foi preso e ele foi íntegro o tempo todo. Ele foi promovido mesmo quando ele estava na casa de Potifar e mesmo assim ele foi injustiçado pela esposa de Potifar que tentou seduzi-lo e ele não caiu nas garras dela, ela mentiu, ele foi preso. Em todo momento, o foco dele, ele sabia que Deus faria alguma coisa na vida dele. Ele confiou em Deus e passou por tudo isso. Não se vê uma reclamação de José, mesmo passando por tudo que ele passou. Mesmo sendo traído pelos próprios irmãos. O fato é que Deus foi fiel depois que José teve essa atitude. Amigo, amiga, Deus não quer que você acerte em tudo, mas Ele quer que você busque nele a sabedoria, o fruto do Espírito, para passar pelo que você está passando, para você se fortalecer nisso. E não para você só falar das suas murmurações, das suas queixas. Olha, aqui numa parte sublinhada está escrito assim no livro: José tentou ajudar os outros o tempo todo em que esteve na prisão. Ele nunca se queixou. E como tinha uma atitude correta, ao sofrer, Deus finalmente o libertou e promoveu. Afinal, ele teve tanta autoridade no Egito que ninguém mais no país estava acima dele, exceto o próprio faraó. Deus também justificou José no que diz respeito à situação com seus irmãos. Eles tiveram de vir a José depois para comprar comida quando toda a terra estava em um período de fome. Ou seja, Deus não espera arrancar o sofrimento. Ele não vai fazer. Nós não podemos esperar isso de Deus. Ele não vai arrancar o sofrimento. Ele quer que nós aprendamos a passar para que nós sejamos aperfeiçoados de glória em glória em cada situação que nos acontecer. Então, independente do que você passar, das coisas pequenas às grandes, se você passar com um foco não em si mesmo, olha, José disse aqui que ele tentou ajudar os outros o tempo todo, mesmo quando ele estava na prisão. Não interessa a situação, se você olhar só para a sua dor, de repente o que está faltando é você tirar o foco do seu próprio umbigo e olhar um pouco para as pessoas ao redor. Você pode estar sofrendo. Lembra, o sofrimento, na verdade, ele é muito mais opcional. Quando você decide olhar para a dor e permanecer com foco nela, você sofre. Agora, se você deixar doer, mas pôr o teu foco em outras circunstâncias, em ajudar as pessoas, aí tudo muda. A dor, eu sempre ouvi essa frase, ela sempre me ajudou, que a dor, ela é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Você não precisa escolher focar na dor. Sinta a dor, mas peça ajuda ao Senhor. Se coloque diante dele, faça suas petições, fala, me ajuda a passar por isso, me fortalece. O teu poder, a tua palavra diz, Deus, que o teu poder se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Então, me ajuda a depender de ti, me ajuda a passar por isso. A tua alegria, minha força, enche o meu coração da tua alegria, porque é de ti que eu preciso. E quando você vai diante de Deus, tudo começa a fluir diferente. Ele honrou José, não porque José era bom, mas porque José não murmurava e, pelo contrário, ele teve o foco correto quando passou por uma grande dor, uma grande injustiça. Foi preso injustamente, foi traído pelos próprios irmãos e ele continuou e foi promovido, porque Deus honra quando a gente o honra, inclusive honrando na palavra. Em Salmo 105, 17 a 19, diz: Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões, a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor.
Então, até se cumprir a profecia, você está sendo provado? Então, passa por isso, sem reclamação. Dá graças a Deus pelas coisas que você tem, pelas pessoas que você tem, por tudo que Ele já te colocou. Você está pagando imposto, é sinal que você, quando tu fala assim, Deus, eu quero pagar mais, e quanto mais imposto pago, significa que eu estou ganhando mais, estou faturando mais. Então, olha com os olhos diferentes, olha o lado bom do que você tem para ser grato. Continua com a tua lista de gratidão aí, que Deus vai te honrar, amém? E essa também era a atitude de Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo. Ele foi para a morte de cruz, passou por maiores injustiças e ele permaneceu fiel. Mesmo sendo homem, ele foi fiel e nunca reclamou. Meu nome é Ellen Klein, sou Master Coach, é uma honra te seguir essa jornada com você, conseguindo nos libertar de todo nível de mentalidade negativa, de deserto, que não combina com um filho, uma filha do Senhor Jesus. Amém? Sigamos prosseguindo para ser santos como Ele foi. Um grande beijo, até o próximo áudio.